pode oferecer. Tu és o príncipe da paz. Coloca essa paz dentro de você. A rádio que leva a palavra de Deus até você. A rádio que leva a palavra de Deus até você. Rádio Vida Web. Poderoso tu és, príncipe da paz, Senhor dos exércitos. Tu és meu Deus, todo aquele que habita o esconderijo do Altíssimo pode dizer: tu és meu Deus. Poderoso tu és, príncipe da paz, Senhor dos exércitos. Tu és meu Deus. O meu refúgio, a minha fortaleza, o Deus que eu confio, essa promessa vem do Senhor. O meu refúgio, a minha fortaleza, o Deus que eu confio, essa promessa vem do Senhor. Tu és a paz que nós não temos, que o mundo não pode oferecer. Tu és o príncipe da paz. Coloca essa paz dentro de você. Tu és a paz que nós não temos, que o mundo não pode oferecer. Tu és o príncipe da paz. Coloca essa paz dentro de você. Daquele que habita o esconderijo do Altíssimo pode dizer: tu és meu Deus. Poderoso tu és, príncipe da paz, Senhor dos exércitos. Tu és meu Deus. Todo aquele que habita o esconderijo do Altíssimo pode dizer: tu és meu Deus. O meu refúgio, a minha fortaleza, o Deus que eu confio, essa promessa vem do Senhor. O meu refúgio, a minha fortaleza, o Deus que eu confio, essa promessa vem do Senhor. Tu és a paz que nós não temos, que o mundo não pode oferecer. Tu és o príncipe da paz. Coloca essa paz dentro de você. Tu és a paz que nós não temos, que o mundo não pode oferecer. Tu és o príncipe da paz. Coloca essa paz dentro de você. Tu és a paz que nós não temos, que o mundo não pode oferecer. Tu és o príncipe da paz. Coloca essa paz dentro de você. Louvores que fortalecem a sua caminhada. Rádio Vida Web. 14h57. longe da tua casa. Senhor, não quero mais sair debaixo de tuas asas. Senhor, não dá mais pra ficar longe da tua casa. Senhor, não
quero mais sair debaixo de tuas asas. Pois quem habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas estarei protegido, o mal não me atingirá. Quero te sentir, Senhor, Senhor. Eu vim te reencontrar, pois sei que tu estás me esperando aqui. Senhor, não dá mais pra ficar longe da tua casa. Senhor, não quero mais sair debaixo de tuas asas. Senhor, não dá mais pra ficar longe da tua casa. Eu não quero mais sair debaixo de tuas asas. Pois quem habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas estarei protegido, o mal não me atingirá. Pois quem habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas estarei protegido, o mal não me atingirá. Mas estarei protegido, o mal não me atingirá. Mas estarei protegido, o mal não me atingirá. Homens de guerra ele juntou pra derrubar Jericó. Ok. Boa tarde, então. Paz seja convosco. Estamos aí. Mais uma segunda-feira na presença do Senhor. Começando, então, o nosso programa aí, Reposicionados, né? Nesta segunda, abençoada, e um dia abençoado, bonito, né? Graças a Deus. E hoje a gente vai tratar, né, de um tema bem interessante, que é sobre o frutificar, né, em Deus. Sobre como a gente pode mostrar, né, o verdadeiro, ou demonstrar o verdadeiro sentido, né, da nossa vida, que é frutificar para a glória de Deus. Antes, então, vamos dar um alô ali, deixa eu ver quem é que está conosco. Temos a Aline Veloso, que está aí, Denise Leite aí, né, minha apoiadora aí, a pastora Berenice também está conosco, nossa intercessora aí, né, uma bênção também. Denise também está sempre orando aí, intercedendo pela gente, né, graças a Deus. Sejam bem-vindos, então, bem-vindas nessa tarde, e a gente vai estar falando, então, um pouquinho, né, sobre o verdadeiro propósito da nossa vida, que é frutificar para a glória de Deus. A Adélia, irmã Adélia está ali, agora é a minha... Como é que eles falam em inglês? Best friends, né? Eu acho que é. Eu acho que é. Então, a irmã Adélia está aí conosco também, né? Uma bênção. Ontem, incomodei bastante a irmã Adélia. Ontem nós estávamos, né, pastor? No aniversário da
Rádio Vida Web, né, gente? 7 anos lá na igreja CEAR, né? Cristo é a Resposta, aqui de Sapucaia, ali no bairro Fortuna. Tava uma maravilha, uma bênção. Passei lá. Pastor já estava lá desde a manhã, né, pastor? Junto com a equipe da igreja. Eu no início da tarde, ali por umas 2h30, cheguei lá. Fiquei até o finalzinho, né? Até o culto de celebração. Tava uma bênção, né, gente? 7 anos, então, da rádio Vida Web, né? Foi um sucesso, né, pastor? Foi. Graças a Deus. E a irmã Adélia, né, tava lá e eu incomodei a irmã Adélia lá. Toda hora incomodando a irmã Adélia lá pra bater papo. Mas tava uma bênção, gente. Graças a Deus, né? Então, dando as boas-vindas aí, né? A irmã Adélia colocou ali. Boa tarde, Valesca, tudo bem com você? Gostei muito de ter te conhecido, foi muito bom passar a tarde juntas e com todos os que estavam presentes. Amém, irmã. Também foi uma bênção, né? Conhecer a senhora, saber que a irmã Adélia foi a que ajudou ali no nome, né, do programa da pastora também, né? Isso. E também é uma ouvinte assídua aí da rádio, né? A gente estava conversando ontem, ela disse que acorda, né, e já vai lá para o aplicativo, né, pastor? Com certeza. Então, é uma bênção, né, gente? É ótimo. A gente tem, então, as redes sociais aí da Rádio Vida Web, né? Você entra ali, né, no Instagram, Facebook, tem o canal do YouTube. Então, você entra ali, segue, compartilha, curte, né? Pode compartilhar também o nosso programa aí de hoje para estar chegando aí para o máximo de pessoas possíveis, né? Tem os meus amigos também que agora estão no horário de trabalho, mas depois sempre dão uma olhadinha ali no programa, né? Comentam. Então, vamos começar nessa tarde em nome de Jesus, né? Falar então sobre o verdadeiro propósito da nossa vida, que é frutificar para a glória de Deus. Né? Às vezes a gente fica pensando ali, né? O que eu vou fazer da minha vida, né? Para que Deus, por quê? Ou para que, né, que Deus me criou? E a Bíblia nos responde isso, né? Que nós fomos criados para glorificar a Deus. E para a gente iniciar, né? Vamos fazer uma leitura da palavra de Deus que fica lá em João 15. João 15, versículo 8, que diz assim: Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Amém? Frutificar não é uma opção para nós cristãos. É a evidência de que somos discípulos de Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, dividir então esse tema de hoje aí em 5 tópicos para a gente conversar nessa tarde. O primeiro tópico é o nosso propósito em Deus. Né? Temos referência bíblica, né, para isso lá em Isaías 43:7, Colossenses 1:16, 1 Coríntios 10:31, né, que nem Isaías 43:7 fala que nós fomos criados para a glória de Deus. Em Colossenses 1:16, tudo foi criado para Ele, por Ele e para Ele. Em 1 Coríntios 10:31, tudo o que fizerdes, fazei para a glória de Deus. O propósito da nossa vida, né, não começa em nós, começa em Deus. Né, o mundo ele ensina que o propósito, né, é buscar sucesso, dinheiro, carreira. Não estou aqui dizendo que a gente não deve, né, almejar um sucesso na nossa área profissional, que a gente não deve almejar uma melhoria, né, da nossa vida, um trabalho melhor para que a gente tenha um salário melhor. Não, longe de mim isso, né? Mas a Bíblia nos mostra que o verdadeiro propósito da nossa vida é para glorificar a Deus. Né? Devemos sim buscar, né, melhores condições para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa casa, mas a gente não deve esquecer, né, que tudo que a gente for fazer, tudo que a gente faz é para glorificar o nome do Senhor. A gente tem um exemplo, né, de um personagem bíblico
que é José, amém, obrigada, pastor, que é o José do Egito, né? A sua vida frutificou mesmo ele estando em cativeiro, né? Porque ele permaneceu fiel a Deus. Em José, né, na personagem, na figura, na pessoa de José, a gente tem ali um exemplo claro, né, do que é uma pessoa que entendeu, né, que a vida dele era para glorificar o nome do Senhor. No tempo em que esteve trabalhando na casa, né, de Potifar, a casa de Potifar mudou completamente, né, foi uma bênção, né, os jardins floresceram, a casa prosperou, né? Não faltou, lógico, acredito que talvez nem faltasse muitas coisas, né? Mas os mantimentos sempre estiveram em abundância, né? Tudo mudou na casa de Potifar enquanto ele esteve ali. Depois surgiu o episódio, né? Da esposa de Potifar que queria ter um relacionamento, né? Com ele. E acabou que ele acabou indo parar na prisão, né? Lá na prisão foi a mesma coisa, né? O carcereiro, né, deixou tudo nas mãos de José porque ele cuidou, mudou o ambiente da prisão. Antes era tirado, sujo, né? Mas mudou o ambiente que as pessoas, que os presos, né, que estavam ali, nem precisavam ficar que nem eu posso dizer assim, preso em celas, né, acorrentados. José colocou em ordem, né, a prisão. E depois, com a oportunidade que ele teve, né, se tornando o governador do Egito, né, apenas abaixo do faraó, ele conseguiu manter, né, tanto os egípcios como os povos ao redor, né, com mantimentos. Então a gente vê que ele entendeu, né, que o chamado dele, que o propósito dele era para glorificar o nome do Senhor, e sempre que ele teve oportunidade, ele glorificou o nome do Senhor. E nós também devemos buscar, né, um sucesso, um melhor salário, uma profissão melhor, mais conhecimento, estudar, fazer uma faculdade, né, ter um bom carro, uma boa casa, amém, devemos buscar, mas jamais deixar de glorificar o Senhor, porque tudo vem dele, gente, tudo vem dele. A irmã Adélia colocou ali, né, eu ia ficar no culto, mas de repente me deu aflição para voltar para casa, né, cheguei em casa e meu filho estava bem, estava bem ruim, precisando de mim. Eu acredito, sim, verdade, irmã, Deus, o Espírito Santo de Deus nos revela, né? Hoje ele foi ao médico, está com uma inflamação no estômago, mas já está em tratamento. Amém, irmão? Vamos estar orando então por ele também, né? Para que ele possa ser restabelecido, né? Em nome de Jesus. E então a gente tem aqui, né? Nessa passagem, através do exemplo, né? De José, uma pessoa que glorificava a Deus através da sua vida, através das suas atitudes, da sua postura, né? Então, deixo aí também, né, uma pergunta para você, né, que está nos ouvindo agora, que está conosco agora ao vivo, aqueles que também ainda irão entrar, né, posteriormente. Deixo essa perguntinha aí, ó. Você já descobriu qual é o propósito de Deus para a sua vida? Escreva aí no chat, né, se você já descobriu qual é o propósito de Deus para a sua vida. Partindo então para o tópico 2 dessa tarde, o que significa dar frutos? Lá em João 15, do 1 ao 5, a gente tem aquela passagem, né, da videira e dos ramos. Vamos dar uma lida. João 15, do 1 até o 5. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar frutos, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim.
Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Amém? Lá em Gálatas 5, 22, 23, a gente tem ali os frutos, né, do Espírito, que é o caráter da pessoa. E a gente tem lá em Colossenses 1:10, fruto em toda boa obra, que são as ações. Então aqui a gente tem um breve entendimento, uma breve explanação, né, do que são os frutos do Espírito, que são mais na parte do nosso caráter, né, e frutos externos, né, que são as nossas ações, aquilo que fazemos. O fruto é a prova de que estamos vivos espiritualmente, porque uma árvore sem fruto pode até ter folhas, mas não alimenta ninguém. Temos a passagem da figueira, né, que o próprio Senhor Jesus amaldiçoou ela porque ela estava linda, né, se olhava de longe, né, pensava, nossa, essa figueira ela está com muitos frutos, né, porque ela é bonita, as folhas, né, e tudo, mas quando foi chegando mais perto, foi vendo, né, que ela não tinha frutos, né. Então muitas vezes a gente pode até ter aparência, né, de espiritualidade, mas Deus busca frutos verdadeiros, né? Então que a gente possa, que nem diz aqui no finalzinho dessa passagem aqui da palavra que a gente leu, né, que Jesus nos fala, né, que Ele é a videira e nós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muitos frutos. Então que possamos frutificar, né, para a glória de Deus. Que nem a gente leu aqui nessa passagem, né, da figueira. Será que nós temos, né, conseguido alimentar, né, as pessoas que estão ao nosso redor com os nossos frutos, com o nosso caráter, com as nossas ações? Elas veem, né, a parte do caráter ali, amor, paciência, bondade em nós, ou apenas folhas bonitas de aparência religiosa? Então que a gente possa nessa tarde, né, refletir um pouquinho sobre como estar, né, o nosso dar frutos, né, como estamos como essa árvore, né, estamos ligados completamente na videira, né, e assim dando frutos que glorificam a Deus, ou estamos como a figueira, né, que aparentemente estava bonita, né, com as folhas verdes, bonita, mas que não estava dando frutos? A gente possa analisar um pouquinho a nossa vida, né, nessa tarde. E qual fruto do Espírito você sente que mais precisa crescer na sua vida? Né? Vamos rapidamente aqui, né, abrir lá em Gálatas. Vamos lá. Gálatas 5, 22 e 23. Mas os frutos do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei, né? Então, qual dos frutos do Espírito você sente que mais precisa crescer na sua vida nessa tarde? Que a gente possa meditar, né, um pouquinho nisso. Estamos ali pelo Instagram também, né, pastor, com Letícia Facini. É minha filha. Ai, tá. Seja bem-vinda aí também, né, Letícia. Pelo Instagram. Então, né, o que significa dar frutos? É dar frutos dignos, né, de glorificar a Deus, frutos que auxiliam, né, que ajudam o próximo, frutos que demonstrem, né, o Espírito Santo em nós, né, que é o amor, a paciência, a bondade, né, que a gente não seja como a figueira, né, que se olhando para ela achava, né, pelas suas folhas, pelo seu porte ali, que ela estava dando os frutos. Quando foram analisar, chegar mais pertinho, não tinha nenhum fruto,
né? Ela era apenas bonita aparentemente. Então, que nós possamos cuidar, né? Para que a gente só não tenha aparência, né? Mas que a gente possa realmente dar frutos, né? E que o nosso fruto venha permanecer. E tudo isso para a glória de Deus. Terceiro tópico, então, como frutificar? Permanecer em Cristo. Temos lá em João 15:5, que nem estávamos aqui, lemos, né, que a palavra de Deus ali nos diz que sem o Senhor nada podemos fazer. Temos lá em Salmos 1, do 1 ao 3, né, que fala sobre a árvore plantada junto ao ribeiro de águas. E Jeremias 17, 7, 8, que diz que o justo floresce porque confia no Senhor. Então vamos brevemente lá em Salmos 1, do 1 ao 3. Opa. Salmos 1. Diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Amém? Então, um galho desconectado da videira, né, não pode dar frutos. Da mesma forma nós, como filhos de Deus, como discípulos do Senhor, desconectados dele, não podemos glorificar a Deus, não podemos dar frutos. Nós precisamos estar completamente conectados, completamente voltados, estar no centro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, ouvindo a voz de Deus. A pastora Berenice colocou ali que em mim o domínio próprio, pois se não tivermos o domínio próprio, não veremos não veremos dom, né, eu acho. Não teremos o dom do Espírito, nem bênçãos. Nem bênçãos, sim. Verdade, a gente tem que analisar, né, que nem ali no finalzinho a gente perguntou, né, qual fruto do Espírito você sente que mais precisa crescer na sua vida, né? A pastora citou esse, e às vezes a gente precisa, né, de mais paciência, né? Mais bondade, mais amor, muitas vezes, né, ao próximo. Então, que a gente possa deixar o Espírito Santo de Deus nos moldar, né, para isso. Mas, falando então aqui sobre como frutificar, né, que a gente só pode frutificar se a gente permanece no Senhor, um galho desconectado, então, da videira não tem como dar frutos, né? Da mesma forma nós não temos como frutificar se não estivermos conectados com Cristo. A raiz escondida no secreto determina o fruto que aparece no público, né? A gente não vai andar como os fariseus, né? Orando e com aquela aparência quando jejuam, né? Com a aparência de quem está jejuando, está fraco, né? Mas a gente vai fazer e as nossas orações ali no secreto, que nem a palavra de Deus nos orienta, né? Para entrar no nosso quarto, né? Fechar a porta e nos colocar na presença do Senhor, que nos orienta que quando a gente for fazer um jejum, né? A gente lave bem o rosto, né? Tem uma aparência boa, saudável, né? Porque estamos realizando o jejum. Então, muitas coisas a gente aprende, né? De que no secreto Deus nos mostra, no secreto Deus nos revela, no secreto a gente tem comunhão, intimidade com o Senhor, e isso tudo vai refletir no exterior, né? Nas nossas atitudes, por onde quer que a gente passa,
vai se refletir aquilo que a gente conquistou, aquilo que a gente compartilhou, aquilo que a gente adquiriu no secreto com o Senhor. Vai aparecer no público. Temos o exemplo, né, bíblico, que é o Daniel, né, em Babilônia, permaneceu ligado em Deus em oração e sua vida frutificou em sabedoria e testemunho diante dos reis. Conhecemos a história, né, de que tinha pessoas que estavam observando ele e devido à sua posição, né, tiveram certa inveja, assim, né, do que ele tinha conquistado e resolveram fazer um decreto lá e o rei concordou, né, não pensou, né, que fosse com aquela intenção de prejudicar Daniel, né, e acabou que ele acabou sendo lançado, que nem a gente já conhece a história, né, já falamos algumas vezes aqui no programa, né, foi lançado na cova dos leões, mas como ele tinha uma vida, né, de oração, uma vida de intimidade, de comunhão com o Senhor, Deus livrou, né, a vida de Daniel. Passou uma noite, eu acho, né, não me lembro exatamente, uma noite, né, pastor? Passou aquele tempo ali, aquela noite, e ao amanhecer ele continuava bem, intacto, né, nada tinha acontecido com ele. Então que a gente possa também nos espelhar, né, na vida desses personagens bíblicos que a palavra de Deus nos proporciona, né, uma leitura, que a gente possa se espelhar neles, né, que nem já falamos de José, né, agora estamos citando aqui o Daniel, né, que foi um homem, né, de oração, uma pessoa de fé realmente, então que a gente possa se espelhar nessas pessoas, né, porque para frutificar a gente precisa, né, de comunhão diária, de oração constante, de leitura e meditação da palavra, de obediência à vontade de Deus. Então são algumas coisinhas, né, alguns requisitos que a gente precisa ter na nossa vida, como filhos de Deus, como cristãos, né, para que a gente possa agradar a Deus, para que a gente possa frutificar e o nosso fruto venha permanecer e venha ser um fruto que glorifique, que exalte o nome do Senhor. Estamos também ali, eu vi que a Aninha entrou, né? Seja bem-vinda aí, Aninha, em nome de Jesus. Está convidada a vir, né? Todos aí, né? Estão convidados, né? Se um dia quiserem vir, né, pastor? Aqui na rádio, né? A Aninha já tinha dito para ela, vamos lá, Aninha. Mas a pastora Berenice também, né? Eu sei que ela está em horário também de trabalho, mas a Adélia também convidei, né? Quando quiser vir aí, né? Participar, venha participar conosco. Estamos também ali pelo Facebook, né, com Elvis Veloso e é o esposo da irmã Aline, né, e a Genesi Terezinha Silva Martins. Que Deus abençoe, né, a vida de vocês. Obrigada por estarem aí conosco. Se quiserem participar aí no chat ali também, podem colocar seus comentários, perguntas, né, deixo aqui no final, agora no finalzinho desse tópico aqui, né, uma perguntinha aí, ó. O que você faz no seu dia a dia para permanecer ligado à videira verdadeira? O que você faz no seu dia a dia para permanecer ligado na videira verdadeira? Se você quiser comentar aí, né, no chat, comente, né, participe aí conosco em nome de Jesus. Daqui a pouquinho a gente já vai estar indo então para um intervalinho aí, né, pastor? Colocar um louvor aí para nós. Estamos então falando aqui, né, nesse primeiro bloco aí do nosso programa, a gente falou então sobre o nosso propósito em Deus, né, que é glorificar o Senhor através da nossa vida, das nossas atitudes. Também falamos sobre o que significa dar frutos, né? Que o fruto é a prova de que estamos vivos espiritualmente e que uma árvore sem fruto, né, pode até ter folhas, mas não alimenta ninguém. O que nós temos feito, né, com os frutos que a gente tem gerado? Tem glorificado a Deus esses frutos? Tem abençoado a vida de pessoas ao nosso redor? Tem alimentado pessoas ao nosso redor? Aninha respondeu ali, amém, vou com certeza, marcaremos, amém, então, né, e todos estão convidados, né, para vir participar aí um dia conosco, né, aqui do momento
do nosso programa. Também falamos no terceiro bloco, né, sobre como frutificar, que é permanecendo em Cristo, né? Um galho desconectado não pode dar frutos, assim como um cristão desconectado de Cristo não pode dar frutos e nem glorificar a Deus através da sua vida. Então vamos ouvir um louvor aí, né, pastor? Se você quiser colocando ali falando então, né, o que você faz no seu dia a dia para permanecer ligados na videira verdadeira, coloque aí no chat então, em nome de Jesus. Pra vencer a guerra tem que rodear a muralha. Ninguém saía nem entrava, tudo fechado lá estava. Mas Deus abre porta onde não tem porta. 7 vezes tu vai rodear, na 7ª trombeta vai tocar, porque ninguém vence a guerra se não adorar. Ouvindo o som o povo gritará, então a muralha cairá. Porque para mim não tem muralha que impede meu operar. É só não para de orar, não para de adorar, não para de buscar, não para de andar, que a muralha cai, o demônio sai. Ouve a minha voz e toca a trombeta, não para de pregar e de visitar, vai interceder que eu vou te usar. Faz a minha obra que eu dou estratégia e essa muralha vai cair por terra. Eu posso ouvir, é muito forte, já tem muralha caindo. Posso sentir, é muito grande, a porta Deus está abrindo. Não vou parar de adorar, o chão vai estremecer. Vai cair e eu vou vencer. Eu posso ouvir, é muito forte, já tem muralha caindo. Posso sentir, é muito grande, a porta Deus está abrindo. Não vou parar de adorar, o chão vai estremecer. Vai cair e eu vou vencer. E o povo rodeou a muralha 7 vezes a mando de Deus. E na 7ª vez o povo gritou. E a muralha caiu. Deus está aqui, seu poder não falha. Deus está aqui, vai cair muralha. Deus está aqui, dando livramento. Ele está aqui, sai impedimento. É só não para de orar, não para de adorar, não para de buscar, não para de andar, que a muralha cai, o demônio sai. Ouve a minha voz e toca a trombeta, não para de pregar e de visitar, vai interceder que eu vou te usar. Faz a minha obra que eu dou estratégia e essa muralha vai cair por terra. Eu posso ouvir, é muito forte, já tem muralha caindo. Posso sentir, é muito grande, a porta Deus está abrindo. Não vou parar de adorar, o chão vai estremecer. Vai cair e eu vou vencer. Eu posso ouvir, é muito forte, já tem muralha caindo. Posso sentir, é muito grande, a porta Deus está abrindo. Não vou parar de adorar, o chão vai estremecer. Vai cair
palavra de Deus até você. A rádio que leva a palavra de Deus até você. Rádio Vida Web. 15 horas. Certo, estamos voltando aí então, né? A pastora Berenice colocou ali, ó, na minha rotina, oração, louvor, leitura da palavra, mesmo no meu emprego. Glória a Deus. Isso aí, a gente tem que permanecer, né? Temos que permanecer firmes, sempre orando, louvando, né, a Deus, independente do lugar onde a gente esteja, né? Que a gente possa ser testemunho de Cristo, onde a gente estiver. Então, estamos voltando aí, né, depois do louvor dessa tarde. Entrem lá, né, nas nossas redes sociais. A gente tem também, agora, na próxima sexta-feira, às 15 horas, a gente vai estar recebendo aqui no nosso programa Reposicionados, né, a nossa secretária, né, do Trabalho e Geração de Renda aqui do município, né, de Sapucaia do Sul, que é a senhora Raquel, né, conhecida como Raquel do Posto, né, aqui em Sapucaia. Ela vai estar conosco, então, na próxima sexta-feira, aqui no programa Reposicionados, falando um pouquinho, né, sobre mulheres cristãs na liderança. Ela é um exemplo aí, né, para nós de uma mulher cristã, né, que se propôs, né, a entrar no ramo, né, da política. Já foi vereadora, né, aqui de Sapucaia, agora ela é a secretária, né, do Trabalho e Geração de Renda aqui do nosso município. Então, estejam conosco aí, você, né, que está nos assistindo ao vivo, aqueles que ainda vão entrar, né, posteriormente, né, venham, estejam conosco, né, na próxima sexta-feira. Então, nós teremos aqui a nossa irmã, né, a Raquel do Posto, a nossa secretária, né, de Trabalho e Geração de Renda aqui de Sapucaia do Sul. Estará conosco, né, falando um pouquinho sobre a sua trajetória de vida, né, como uma liderança, como uma mulher em destaque na nossa cidade. Amém? Então vamos voltar aqui, né, a pastora Berenice colocou mais ali, ó, trabalho em casa de judeus. Sabemos que eles não creem em Jesus, porém depois de 10 anos já ganhei meu espaço. Pela graça e honra de Deus. Amém. Glória a Deus. Com certeza a pastora Berenice é, né, um testemunho de Cristo ali dentro, né? Dentro dessa casa onde ela trabalha. Com certeza. A Aninha também colocou ali amém, né? Glória a Deus. Então estamos voltando aí, né, para o segundo bloco do nosso programa, né? Lembrando, então, né, teremos uma convidada aqui na próxima sexta-feira, às 15 horas da tarde. Divulguem aí, né, compartilhe. Eu vou deixar um card, já tem, né, um card ali nas minhas redes sociais, no Instagram, que é o @valescahso, né? Temos um card ali já do programa de sexta-feira. E então, vai lá, compartilhe, envie, né, para os seus amigos, para que a gente possa ter, né, uma sexta-feira e uma tarde aqui abençoada, né, junto da nossa irmã, a senhora Raquel, né, Raquel do Posto, aqui de Sapucaia do Sul. Voltando então, né, para o nosso bloco, para esse segundo bloco, no quarto tópico, né, dessa mensagem dessa tarde, o processo da frutificação. Né, temos em João 15, né, que é o texto-chave desse tema de hoje, né, mas então em João 15:2 fala, né, que toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Né, então tem uma poda, né, feita uma poda, assim como na nossa vida também tem o processo, né, de uma poda espiritual da parte de Deus. Deus sabe, né, o que deve ser retirado da nossa vida e o que deve permanecer para que a gente possa dar mais frutos ainda. Em Hebreus 12:6
já deixei separadinho aqui, diz assim, 12, versículo 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que receber por filho. Então, a correção faz parte, né? Os nossos pais, com certeza, né? Você que é casado, tem filhos, né? Precisa corrigir os seus filhos, né? Então, a correção da parte de Deus é demonstração de amor, né? O Senhor, Ele poda quando precisa, né? E corrige quando precisa também. E lá em Tiago 1, do versículo 2 e 4, diz assim, Tiago 1, do 2 ao 4, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Também, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, as provações, né, produzem perseverança e maturidade. Então, o processo da frutificação é a poda, que o Senhor Jesus, né, nos poda espiritualmente, né, para que a gente possa dar frutos melhor ainda do que já temos dado. Nos corrige, né, o nosso Deus nos corrige, por quê? Porque Ele nos ama. E quando a gente está passando, né, por provações, é para que a gente venha a produzir perseverança e maturidade, né? Deus não busca quantidade, mas qualidade no fruto. Então, esse processo de frutificação na nossa vida é para gerar frutos que glorifiquem a Deus, né? Frutos bons. E a poda pode até doer, mas nos prepara para a multiplicação, né? Então, se o Senhor Jesus, né, se o nosso Deus está nos podando, se a gente está sentindo ali que estamos perdendo, muitas vezes o Senhor até tira, né, pessoas do nosso redor, né, da nossa convivência, porque às vezes a gente se deixa, né, levar por amizade, né, e acaba se afastando muitas vezes, né, do Senhor, se afastando muitas vezes do propósito de Deus para a nossa vida. Então, às vezes o Senhor precisa limpar, né, tudo ao nosso redor, tirar, né, certas amizades, certas companhias, e para que a gente possa se voltar verdadeiramente para Ele e fazer a vontade de Deus. A gente tem aqui, né, falando sobre esse processo de frutificação, um personagem bíblico, que é Pedro. Precisou ser podado da autossuficiência até aprender a depender totalmente de Cristo, né? Ele precisou ser podado. O Senhor Jesus, nosso Deus, podou ele, né? Porque antes, né, de conhecer, né, Cristo verdadeiramente, né, ele se achava o suficiente, né? Ele sabia, ele podia resolver todas as questões. Ele achava que tinha o domínio, assim, a capacidade de resolver tudo que acontecesse, né? Tanto que quando Jesus foi traído, né, ele já queria resolver ali mesmo, né? Chegou e puxou sua espada e, né, acabou arrancando lá, né, decepando a orelha do soldado. Malco, né, acho que era, né? Acabou decepando lá a orelha, né? E não era. E a gente, muitas vezes, a gente quer fazer as coisas, nós queremos, ou nós nos achamos, né, autossuficientes, que a gente pode resolver todas as coisas. A gente não resolve nada, né, na maioria das vezes, mas a gente acha que a gente pode resolver. Daí depois que a gente vai, vê que não deu certo, que às vezes ainda fica pior do que já estava, daí a gente recorre à pessoa que poderia ter solucionado da melhor maneira possível, que era Jesus, né? Então, que a gente possa permitir, né, essa poda da parte de Deus. Deus também não chega nos podando, né? Jesus não chega nos podando assim, Ele sempre demonstra isso, né, de que a gente necessita dessa poda, que a gente necessita dessa
limpeza, pode-se dizer assim, né? Que a gente necessita dessa correção. A gente tem que tomar entendimento e discernimento, né? De que a gente necessita sim deixar que aconteça esse processo para que a gente possa frutificar para a glória de Deus, para que a gente possa glorificar a Deus através do fruto da nossa vida. Nesse tópico aqui, então, né, sobre o processo da frutificação, deixo uma pergunta aqui para nós, ó. Você já passou por um tempo de poda, de prova, que depois produziu um crescimento espiritual? Já aconteceu isso com você? De você ser podado e depois você viu você pôde se autoavaliar e ver o quanto que você cresceu espiritualmente? Acredito que a maioria de nós já, né? Eu já passei por podas aí, por situações que na hora aparentava assim, né, ser ruim, mas depois eu vi que não, era necessário aquilo para que a gente possa melhorar, para que a gente possa amadurecer na nossa fé. O quinto tópico, então, dessa tarde, o propósito final do fruto. Temos as passagens da palavra de Deus lá em Mateus 5,16. Então vamos dar uma chegada lá em Mateus 5,16, gente. Que diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Também temos lá em João 15, né, que é o nosso versículo chave de hoje, né? João 15, versículo 8. (15:8) que diz assim: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. E lá em Filipenses 1:11. Vamos dar uma chegadinha lá em Filipenses 1, versículo 11, que diz assim: cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para glória e louvor de Deus. Então, em Mateus 5,16, assim brilha a vossa luz diante dos homens. Em João 15,8, o fruto confirma que somos discípulos do Senhor. E Filipenses 1,11, cheios de frutos de justiça, que vem por meio de Jesus para a glória e louvor do nosso Deus. Nosso fruto prega mais alto do que as nossas palavras. As nossas atitudes falam muito mais do que palavras, né? Muitas vezes eu já ouvi muitas vezes pessoas falarem, né, e pastores também, né, em cultos, em pregações, que muitas vezes nós somos, né, a Bíblia, que muitos irão ler, né, através da nossa vida, através das nossas atitudes, através dos nossos frutos, né, testemunharemos a Deus, testemunharemos a Cristo, e muitos irão se achegar, irão se arrepender, irão se voltar para Cristo através da nossa vida. E uma vida frutífera é o maior sermão que podemos pregar. Então, que nós possamos, né, nessa tarde, sermos a Bíblia, que muitos irão ler, que muitos irão ver, que as nossas atitudes, né, sejam para glorificar a Deus, que as nossas palavras sejam para engrandecer o nome do Senhor, que os nossos frutos venham, né, permanecer, que nós possamos alimentar muitos através da palavra, porque a palavra, ela é o nosso alimento, o nosso sustento, né, e ela tem que estar guardada no nosso coração, que a gente possa alimentar pessoas,
né? Se houver necessidade de um alimento físico, amém, né? Que você, eu acredito que você é próspero, que Deus te abençoa, que Deus vai te abençoar para você também poder fazer isso, mas que você possa alimentar as pessoas que estão ao seu redor com a palavra de Deus. Não há melhor alimento do que a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o nosso sustento. Como a gente já falou aqui em alguns programas anteriores, né? Que em momentos de adversidade, em momentos de pânico, de ansiedade, de medo, de insegurança, a palavra de Deus supre tudo isso na nossa vida. Se nós temos a palavra de Deus viva dentro da nossa mente, do nosso coração, através dela a gente consegue fortalecimento. Que a gente consegue ser forte através da palavra do Senhor. Né? A própria palavra de Deus nos fala, né, que a alegria do Senhor é a nossa força. Que possamos, né, ter a palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração. E que em momentos, né, de necessidade possa vir, né, que o Espírito Santo de Deus traga à luz passagens para nos fortalecer, para nos levantar, para nos dar firmeza espiritual, maturidade espiritual. Exemplo, né, de um propósito final, né, para os nossos frutos, está na vida, né, do apóstolo Paulo, que mesmo preso, sua vida frutificava em cartas, testemunhos e conversões. Paulo, no momento em que foi preso, ele enviava cartas para as igrejas, fortalecendo a fé daquele povo, né? E através do seu testemunho ali, das suas cartas, das suas palavras, pessoas eram ganhas, almas eram ganhas para Cristo, havia conversões, curas, milagres, transformação de vida, né? Através de uma carta. Então, que a gente possa usar aquilo que o Senhor, aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. O que Deus tem colocado nas tuas mãos? É as redes sociais? Use as redes sociais, então. Né? As redes sociais foi um meio, né, que Deus colocou para a minha vida. Né? Eu comecei a falar da palavra de Deus através das minhas redes sociais e em seguida surgiu essa oportunidade de estar aqui, né, na rádio. O pastor Paulo, né, já tinha me convidado há muito tempo, acho que há uns 2 anos ele vinha me convidando para fazer um programa aqui na rádio, e eu sempre, né, deixando, não, né? Daí, em casa, foi surgindo essa direção, né, de estar levando uma palavra de Deus ali pelo meu Instagram, e assim eu comecei, né? E digo para vocês que eu acredito que essa seja uma forma que Deus colocou, né, de eu estar gerando frutos, né, de eu poder estar testemunhando, né, e falando da palavra de Deus, por causa que o alcance que tem as nossas redes sociais é muito grande, a gente nem imagina. Só que Deus pode ter colocado no seu coração, né, o evangelismo, né, a pregação, quem sabe uma célula, né, na sua casa. Você pode estar começando uma célula, né, na sua casa. Então, Deus tem falado conosco. Deus tem nos dado a direção. Nós que muitas vezes não damos ouvidos ao que o Espírito Santo fala para nós. A pastora Berenice colocou ali, ó, muitas vezes não podemos pronunciar a palavra, mostrando o Evangelho através de nossas atitudes. Verdade. Então, às vezes você não pode, né, em determinados lugares você não pode sair pregando assim, né, e falando, né, assim diz o Senhor. Então, né, falando, pregando o Senhor Jesus, né, salva, cura, batiza. Às vezes a gente não consegue, né, não tem como a gente fazer isso. Mas as pessoas estão te olhando. Outra coisa que a gente tem que ter em mente, né, somos cristãos, declaramos a nossa fé, estão nos observando.
Queremos ganhar vidas, queremos ganhar almas para Cristo, amém. Mas muitas vezes as nossas atitudes não estão ganhando, muito pelo contrário, às vezes pode estar perdendo ou afastando vidas de Cristo. Então, que nessa tarde a gente possa olhar, né, para dentro de nós mesmos, que a gente possa nessa tarde ver, né, não digo ver, mas que a gente possa identificar o propósito de Deus para a nossa vida, gente. Estamos em tempo ainda, né, de fazer alguma coisa. A gente tem visto, né, através de tudo que está acontecendo aí no mundo, de que Jesus está voltando e a gente precisa fazer a nossa parte. Né? Eu preciso fazer a minha parte, você precisa fazer a sua parte, Deus conta com você. Né? Os anjos queriam fazer o trabalho, né, de evangelizar, de ganhar almas, de muitas coisas, né? Mas o Senhor, o nosso Deus, deixou isso para nós, gente. E Ele tem nos chamado, tem nos capacitado, tem nos escolhido, somos escolhidos desde o ventre da nossa mãe. Então Deus tem propósito para nós. Imagina a gente chegar no final dos nossos dias e olhar para trás e ver que poderíamos ter feito muitas coisas para Deus e não fizemos. Por medo, por vergonha, por insegurança. Né? Eu sei, é difícil isso, é difícil, mas em Cristo a gente vence. A gente vence a vergonha, a gente vence o medo, a gente vence a insegurança. Em Cristo a gente vence. A gente precisa estar ligado, conectado nessa videira verdadeira. A gente precisa estar ligado nesse ramo. A gente precisa ser um ramo que está fixo na videira, porque grandes coisas o Senhor tem para fazer. Isso é uma coisa que Deus tem falado muito no meu coração, que grandes coisas o Senhor tem para fazer através da nossa vida, através da minha vida, através da sua vida. Então, abra o seu coração, se reposiciona em Cristo, né? Se reposiciona nessa tarde, porque grandes coisas o Senhor tem para fazer na sua vida e através da sua vida, em nome de Jesus. Então, para finalizar, né, propósito final do fruto, temos aqui o exemplo, né, do apóstolo Paulo, que mesmo preso, continuava, né, frutificando através das cartas dele, dos testemunhos. Deus nos chama para viver de modo que nossas atitudes glorifiquem ao Pai e apontem para Cristo. O fruto confirma a nossa identidade de discípulo. Então, precisamos dar frutos e o nosso fruto deve permanecer em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E você, colocou aí? Não colocou aí para nós? Se você já passou por um tempo aí de poda, né? De prova, mas que depois produziu um crescimento espiritual na sua vida, como foi? Compartilha conosco aí a sua experiência em nome de Jesus. E nós estamos chegando então, né, ao finalzinho do nosso programa nessa tarde. Em nome de Jesus. Quero agradecer, né, aos nossos irmãos que estão conosco, aqueles que ainda vão entrar, né, gente, no decorrer aí. Temos Nathalie pelo Instagram, né, e lá no Facebook. Estamos com quem pelo Facebook aí, pastor? O Elvis e a Genesi. E estamos aí também pelo YouTube, né, com a Denise, pastora Berenice, a Aninha, a Adélia e também a Aline, né? Certo. Que Deus abençoe, então, né, a todos. Estamos chegando aí no finalzinho do nosso programa. Quero lembrar aí os irmãos, né, que estiverem passando lá, né, pelo bairro Lomba da Palmeira. Temos o Mercado Oliveira ali, da nossa irmã e apoiadora do nosso programa, a Denise, né,
e do Edson, que estão com seu armazém Oliveira ali no bairro Lomba da Palmeira, na rua Gonçalino Lucas, 440. Então, você que está passando aí pelo bairro, você que é morador aí do bairro Lomba da Palmeira, passa ali, né, no armazém Oliveira. Além de produtos ali para o seu dia a dia que você precisa para sua casa, né? Arroz, feijão, tem leite, tem pão, margarina, chimia, patê para o seu café da tarde. A Denise também faz ali sob encomenda. Ela faz pão caseiro, cuca, cueca virada. Denise também tem lá no armazém Oliveira produtos, né, da Natura, do Avon. Então, se você está precisando presentear alguém ou se presentear, né, passe lá, que a Denise tem um leque ali de possibilidades, um leque de produtos ali para você estar adquirindo, tanto para sua casa como para você mesmo, né, ali de cosméticos da Avon e Natura. E nas sextas e sábados, né, tem o churrasquinho lá do Edson e da Denise. Mas daí na sexta-feira eu dou um spoiler aí pra você. Do churrasquinho da Denise e do Edson, então, que sempre tem aos sábados lá no bairro Lomba da Palmeira, rua Gonçalino Lucas, 440. Também temos, né, a Essência dos Fios, ali na Avenida João Pereira de Vargas, 1295, que é a loja, né, de cosméticos da Pastora Marta. Então, você que está passando por ali, né, na Avenida João Pereira de Vargas, 1295, passe ali, então, né, na loja Essência dos Fios Cosméticos, tem tudo ali para o seu cabelo, para maquiagem, batom, gloss, blush, base, tudo que você precisa para ficar, né, lindíssimo, lindíssima, seu cabelo maravilhoso, tudo que você precisa você encontra ali, então, na Essência dos Fios da Pastora Marta. E você que ainda não segue aí as redes sociais aqui da rádio, né, entre aí nas redes sociais, no canal aí do YouTube, clica lá em se inscrever, né? Depois aciona lá o sininho para receber as notificações de quando a gente estiver no ar aí, né? Com as demais programações, né? Aqui da rádio. E sexta-feira, então, vamos ter aí a nossa irmã em Cristo, né? A senhora Raquel, mais conhecida aqui em Sapucaia como Raquel do Posto, né, que agora é a secretária, então, do Trabalho e Geração de Renda aqui do nosso município, né, de Sapucaia do Sul, que vai estar conosco dando início, então, né, a esse bloco que a gente irá fazer, né, uma vez por mês. A gente vai estar trazendo aqui uma pessoa, né, uma mulher, uma empreendedora, uma líder, né, para estar conversando conosco, né, contando a sua experiência de vida, como que foi, né, a sua caminhada de mulher de fé, né, mulher cristã, no seu segmento, né. Então, no sábado, na sexta, às 15 horas, nós vamos estar aqui, então, com a Raquel do Posto, que é a secretária do Trabalho aqui do nosso município, né? Esteja conosco, participe aí, né, com chat, compartilha, né, o card que eu vou estar colocando lá nas minhas redes sociais também, na @valescahso, né, no Instagram, pelo Facebook também, para que a gente possa ter uma tarde aí abençoada junto com a Raquel, né, aprendendo um pouquinho mais e se inspirando, né, através da vida dessa mulher de Deus, né, dessa mulher cristã que está na liderança. Em nome de Jesus, amém? Vamos finalizar então o nosso programa de hoje, orando, né, ao nosso Deus. Vamos ver se teve mais alguma... Amém.
Obrigada, pastora Valesca. Amém. Glória a Deus, Denise. Vamos juntos aí orar. Você que pode, né, fechar os vossos olhos. Sei que muitos estão aí no trabalho, né, não pode, mas esteja aí junto conosco, né, em espírito de oração, então, nesse momento. Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante da Tua presença nesse momento, reconhecendo, Pai, que fomos criados com um propósito eterno. Não estamos neste mundo por acaso, não estamos vivendo apenas por existir, mas para frutificar em Cristo Jesus. Senhor, pedimos perdão pelas vezes em que desperdiçamos o nosso tempo, que buscamos pelos nossos próprios interesses ou deixamos de produzir frutos que glorifiquem o Teu nome. Mas hoje, ao ouvir, Senhor, a Tua palavra, nós declaramos que queremos nos reposicionar em Ti. Planta no nosso coração, Senhor, uma fonte, né, de águas vivas, que as nossas raízes se aprofundem em Ti e que a nossa vida produza frutos de arrependimento, de amor, de justiça, de santidade e de serviço ao próximo. Levanta-nos, Deus, como árvores frondosas em meio a esse tempo de escassez espiritual, para que a Tua glória seja vista em nós. Que cada ouvinte desta palavra saia daqui, Senhor, com a convicção de que nasceu para frutificar para o reino de Deus. Abençoa, Senhor, cada família representada, cada coração que ouviu, Senhor, a Tua voz nessa tarde. Que essa semana seja marcada por decisões firmes, mudanças reais e frutos visíveis para a glória do Teu nome. Nós oramos, crendo e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, que Deus abençoe, uma boa semana para você. Estamos ali também no Instagram com o Denis Andrade, Francisco e Aconchega Sapucaia Clínicas. Então tá, gente, Deus abençoe a todos, então, né, curta aí, compartilhe, né, o nosso programa nas redes sociais, curta as redes sociais aí da Rádio Vida Web, então, Instagram, Facebook, o canal no YouTube, e que Deus abençoe até sexta-feira, então, conto com vocês aqui conosco a partir das 15 horas no programa Reposicionados. Tchauzinho. 34 minutos. 16 horas e 6 minutos. Temperatura 21 graus. Louvores que fortalecem a sua caminhada. Rádio Vida Web. Comidinhas da Isa, refeições congeladas feitas com amor. Desfrute de nossas delícias, refeições congeladas, preparada com carinho e dedicação. Faça seu pedido agora mesmo, contato no WhatsApp 51 98 207 77 16. Venha experimentar o sabor. Procurando empresa para confeccionar o seu uniforme? Desde João Malharias e Confecções, mais de 30 anos de mercado fornecendo uniformes escolares e empresas para toda a região. Qualidade e preço justo é o diferencial. Venha fazer o seu orçamento e uma parceria de sucesso ali na Avenida Mauá, 2717 em São Leopoldo. Telefone 51 998 29 29. Não deixe sua chama se apagar. Chame Gide Gás. Teleentrega gratuita para Esteio e Sapucaia, e na entrega brinde detergente de louça. Teleentrega 98 319 2271 e 98 341 2541. Aceita todos os cartões de crédito e débito e também no Pix. Não deixe sua chama.
Teu reino em mim, estabelece teu